Olá, queridas irmãs, queridos irmãos. Estamos iniciando agora o nosso estudo semanal de O Livro dos Espíritos, através do canal do NEP Paulo de Tarso. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo de hoje. Continuaremos a estudar a terceira parte da obra, essa terceira parte que nos ensina a respeito das leis morais, e hoje nós vamos nos concentrar nas questões que vão de 835 até a questão de número 824. Essas questões compõem dois itens da Lei de Liberdade que nós já começamos a estudar no sábado anterior, no sábado passado. Elas compõem os itens liberdade de pensar e liberdade de consciência. Como nós havíamos prometido no estudo anterior, hoje nós começaremos pelo item liberdade de pensar, naquelas duas questões que nós já abordamos, ainda que de passagem, já vimos essas duas questões. Hoje começaremos por elas, vamos aprofundá-las e vamos tentar entender esse contexto da lei de liberdade e aplicá-lo às nossas vidas. Por que isso ressoa mesmo em nossas vidas? E como nos aproveitarmos, dessa informação valiosíssima que o Livro dos Espíritos nos oferece. É isso que nós vamos tentar fazer no nosso estudo de hoje, né? Então vamos lá. Antes de começarmos o nosso estudo, convido a todos para realizarmos a nossa prece inicial. Vamos lá. Então, que nesse momento todos nós possamos elevar nossos pensamentos, buscando a imagem do Divino Amigo Jesus, pedindo a Ele humildemente que se aproxime de nosso grupo de estudos, que toque em cada um de nós com sua sabedoria e com sua paz, iluminando o nosso interior, acalmando nossos sentimentos, melhorando nossos pensamentos, para que possamos aproveitar bem o estudo de hoje. Assim, amado Mestre Jesus, que possamos todos nós estarmos na posição de aprendizes do seu Evangelho e daqui a pouquinho retomarmos nossas vidas conscientes daquilo tudo que podemos fazer com a liberdade que Deus nos deu. Muito obrigado, amado Mestre, e que assim seja. Então, meus amigos, já iniciamos o estudo sobre a lei de liberdade, lembrando que esse estudo começou pela liberdade natural, vimos o contraste da liberdade natural com a vivência humana, com a convivência humana, melhor dizendo. Aprendemos que o simples fato de convivermos com outras pessoas já é uma restrição para cada um de nós e, portanto, não há liberdade absoluta. Mas que existe um certo tipo de liberdade que a gente desfruta e que vai ser ampliada agora na questão da liberdade de pensar. A gente vai encontrar esse âmbito da nossa vida que é um âmbito de liberdade um tanto quanto mais uma liberdade absoluta, para usar os termos do Livro dos Espíritos. E então passamos pela questão da liberdade natural, vimos as restrições na vida comum aos seres humanos, essa vida de relação, e depois passamos pelo item escravidão, que seria o contrário da liberdade, a privação absoluta da liberdade dentro, absoluta não, a privação maior que nós poderíamos ter da liberdade dentro da convivência humana. Porque, como vimos, existe aqui a liberdade de pensar, e para a liberdade de pensar, não há quem possa nos escravizar. Diante desse âmbito da liberdade de pensar, não há quem possa nos escravizar. Então, começamos pela liberdade natural, passamos por essa condição humana e estamos vendo aqui que partimos da liberdade nas relações sociais, como vimos agora há pouco, relações externas, para a liberdade absoluta e inalienável, a liberdade do pensamento, a liberdade dessa faculdade que nós temos, que é a faculdade de pensar. E hoje nós veremos que essa liberdade de pensar culmina em uma responsabilidade moral que todos nós temos perante o Criador, porque a gente vai começar a relacionar essa liberdade de pensamento com os mecanismos da mente e a moral evangélica. É todo esse quadro que aparece
nessas poucas questões aqui do Livro dos Espíritos, as questões que vão, como dissemos, de 833 até 842. Então, esse é o quadro geral que a gente tem, né? Da liberdade absoluta do pensamento a essa relação dos mecanismos da mente, da consciência, com a responsabilidade, com a moral evangélica que todos nós temos interesse, grande interesse em estudar. Então vamos lá, vamos às duas questões que iniciam o nosso estudo de hoje. Essas duas questões que nós já vimos de passagem e que agora nós precisamos aprofundar. Então, apenas relembrando, na questão 833, Kardec pergunta se tem no homem, portanto no espírito encarnado, alguma coisa que escape a todo constrangimento e, portanto, que nos dê absoluta liberdade. E essa alguma coisa é uma faculdade, a faculdade de pensar. No pensamento, nós temos ilimitada liberdade. Ninguém pode pôr freios no pensamento. Ninguém pode pôr freios no pensamento do outro, inclusive. Então, de vez em quando, a gente consegue deter o voo do pensamento, a gente controla, mas aniquilar o pensamento, a gente não consegue. Estamos sempre pensando, o tempo todo nós estamos pensando, nosso pensamento nunca para. Vou relembrar um pouquinho a questão 834 e depois, porque as duas formam aqui, né, um só pensamento, uma só ideologia, uma só informação, né? Apesar de termos essa liberdade absoluta, há responsabilidade por aquilo que pensamos. Somos responsáveis perante Deus por aquilo que nós cultivamos em nossos pensamentos. E somente a Deus é possível conhecer esse nosso pensamento, né? Ou os nossos pensamentos. Deus condena ou absolve segundo a sua justiça. Essa nossa liberdade de pensar é o tempo todo avaliada por Deus. E Deus, e a lei divina, melhor dizendo, né? Relembrando que sempre que Kardec coloca dessa forma, ou que os espíritos superiores colocam dessa forma, eles estão nos dando uma imagem forte de que Deus conhece nossos pensamentos, é claro, e que exatamente por isso nos alcança a lei divina, a lei de causa e efeito, nos condenando ou absolvendo de acordo com aquilo o que pensamos. Uma coisa muito importante da gente perceber e já de comentarmos aqui como ponto de partida, para que a gente não fique na obscuridade. Então, ao mesmo tempo em que temos a liberdade plena de pensar, temos uma responsabilidade moral diante de nossos pensamentos, como dizíamos na abertura do estudo, essa responsabilidade moral perante Deus, a gente já percebe que ela surge na questão da responsabilidade. E daí, então, a lei de causa e efeito que nós citávamos agora há pouco, sobre a qual nós precisamos esclarecer como é que funciona essa questão de Deus condenar ou absolver os nossos pensamentos através da lei de causa e efeito, através de uma lei posta na natureza, uma lei sobre a qual todos nós estamos, uma lei a qual todos nós estamos sujeitos. Isso não é muito difícil da gente observar no nosso dia a dia. Basta que nós nos lembremos daqueles momentos nos quais estamos um tanto quanto depressivos, começamos a pensar em problemas, começamos a pensar profundamente em algumas coisas que não têm solução em nossas vidas, na briga que tivemos com um ente querido, nas coisas que não deram certo naquele dia, a gente vai somando todos esses pensamentos ruins em nossa mente e quase que imediatamente nós percebemos que vai surgindo aquele nó de angústia no peito. Está aí a lei de causa e efeito posta para todos nós diante de nossos sentidos para a vida terrena. É que a gente muitas vezes não para analisar essas circunstâncias, mas se nós olharmos para nós mesmos,
para os sentimentos que surgem diante de diversos tipos de pensamento, nós poderemos começar a perceber que a lei de causa e efeito é uma lei que vige o tempo todo e que, de fato, Deus coloca esse mecanismo no ser humano, que é espírito e corpo, e perispírito, né? Nós que estamos aqui estudando a doutrina um pouco mais a fundo, já temos intimidade com essa tríade que compõe o ser humano, espírito, perispírito e corpo, sendo que a essência é o espírito, o perispírito liga o espírito ao corpo, e então os dois têm relações profundas. Por isso, quem pensa é o espírito. Temos a definição, inclusive em O Livro dos Médiuns, quando Kardec escreve que o espírito é o pensamento. Vejamos, né? Ele define o espírito por uma de suas faculdades, a sua faculdade maior, mais marcante, mais importante. É quase o que define o espírito, o pensamento. Então, o espírito é o pensamento. Ele pensa e quando ele pensa, ele ressoa e influencia perispírito, influencia o corpo. Essa dinâmica da existência espiritual na Terra precisa ser muito bem conhecida por todos nós, porque muitas vezes nós perguntamos: nossa, eu não estava assim, por que que agora eu estou cansado? Por que que agora estou desanimado? Por que que agora as coisas não estão dando certo? É o nosso pensamento sendo ali, entre aspas, condenado ou absolvido pela lei divina imediatamente. Nós pensamos e o pensamento bom já ressoa em nós, causando alívio, causando bem-estar, proporcionando saúde ao corpo físico. E o contrário também acontece. Os pensamentos negativos, os pensamentos pessimistas, os pensamentos de baixa ordem, de baixa vibração, vão causando efeitos ruins em nosso corpo, trazendo assim um recado da providência divina que quer nos dizer: mude seus pensamentos. Se você não está se sentindo bem e não há causa física aparente, mude seus pensamentos para que você restabeleça o seu equilíbrio. Bom, agora que nós estamos conscientes desse mecanismo, nós podemos voltar um pouquinho só aqui nas respostas das questões 833 e 834 para a gente apreciar novamente a informação de que nós temos ilimitada liberdade no pensamento. No entanto, somos responsáveis por ele porque Deus coloca a lei de causa e efeito que condena ou absolve segundo a justiça de Deus. Olha aqui, ó. Segundo a sua justiça, Deus condena e absolve os nossos pensamentos. De que forma? Se comunicando conosco o tempo todo através da lei de causa e efeito. Nosso pensamento ressoa no corpo, que nos devolve uma sensação, boa ou ruim, a depender do pensamento cultivado. Então vejamos, né? No pensamento, a gente tem o nosso maior âmbito de liberdade. E agora a gente precisa aprender algumas coisas a respeito dessa faculdade de pensar antes de entrarmos propriamente no item seguinte aqui do Livro dos Espíritos. E eu quero fazer uma referência ao capítulo 8 do Evangelho segundo o Espiritismo, item 7. Nesse item 7, nós lemos uma passagem que é extremamente explicativa para essa nossa preocupação que passamos a ter agora de averiguarmos aquilo que pensamos, né? E essa passagem fala um pouco do progresso do espírito diante da qualidade do pensamento que ele tem, ou do tipo do pensamento que ele tem. Então eu leio a passagem. Naquele que nem sequer concebe a ideia do mal, já há progresso realizado. Naquele a quem essa ideia acode, mas que a repele, há progresso em vias de realizar-se. Naquele, finalmente, que pensa no mal e nesse pensamento se compraz, o mal ainda existe na plenitude de sua força. Num, o trabalho já está feito. No outro, está por fazer-se. Deus, que é justo, leva em conta todas essas gradações
na responsabilidade dos atos e dos pensamentos do homem. Então vejam, né, que o finalzinho aqui do, do trecho que nós lemos diz claramente que Deus leva em consideração todas essas variáveis entre o pensar e o agir, mas que de qualquer forma somos responsáveis pelos nossos atos e pelos nossos pensamentos. Há responsabilidade no pensamento, há responsabilidade no ato, porque o ato, a atitude, a ação nasce do pensamento. Perdão. A gente antes pensa para depois agir, principalmente no que diz respeito às questões morais da nossa existência. Desculpem, amigos. Então, principalmente nas questões morais, a gente tem primeiramente o pensamento, depois a ação. E notem como que o espírito tem o seu grau de progresso avaliado a partir da qualidade do pensamento que ele tem. Então, tem os espíritos que nem concebem, nem pensam no mal, eles nem imaginam a possibilidade do mal. Nesse, o progresso já está realizado, é um espírito perfeito, é um espírito que está livre dessas circunstâncias. A maioria dos espíritos aqui na Terra, de vez em quando, pensa em alguma coisa que não é uma coisa boa, pensa em fazer o mal. A ideia até vem no pensamento, mas ele repele a ideia, fala: não, isso não está certo, não vou fazer isso. Então ele ainda tem um progresso a ser realizado, porque ele já não faz o mal, mas de vez em quando pensa. Acredito que aconteça com a maioria de todos nós. De vez em quando a gente pensa o mal, a gente deseja o mal, mas a gente não chega a executar. Então, a gente já é capaz de identificar que aquilo não é uma coisa boa e segura. Mas existem aqueles que pensam no mal e que sentem prazer em pensar o mal e depois em agir no mal. Nesses, o trabalho está todo por ser feito. Esses são espíritos que realmente, do ponto de vista moral, precisarão de grandes passos para conquistarem algum tipo de progresso, né? Então, relacionando essa passagem do Evangelho com as questões que acabamos de ler, nós chegamos à seguinte conclusão: é necessário cada vez mais que conheçamos a nossa faculdade de pensar e que saibamos identificar como ela influencia em nossa vida terrena. Porque o pensamento parece algo que está no âmbito íntimo e apenas no âmbito íntimo, mas a doutrina espírita nos ensina que não é bem assim. A doutrina espírita não começa a, a nos ensinar que pensamento tem consequências sérias para as nossas vidas. E me refiro agora à obra Pensamento e Vida, do Espírito Emmanuel, no capítulo Educação. Olha só o nome do capítulo, né? Educação. Por que será que justamente nesse capítulo, ao qual Emmanuel dá o título de Educação, nós lemos que o pensamento é força criativa? Justamente nesse capítulo, Emmanuel escreve: o pensamento é força criativa. Mas não é uma força criativa que fica só dentro da gente, só no âmbito mental. É força criativa que se exterioriza. Ele vai para fora da criatura que o gera. Emmanuel chama esse processo diz que esse processo acontece por ondas sutis, em circuitos de ação e reação no tempo. Então a gente pensa e o nosso pensamento repercute, ele reverbera. E aí a gente está irradiando. Enquanto a gente pensa, a gente está irradiando. E então a gente cria quando a gente pensa. E interessante que a gente emite esses raios através do pensamento. Emmanuel escreve que a mente humana é um espelho de luz. Ela emite raios e assimila raios. Então a gente vive nessa convivência, né? E como o pensamento pertence tanto a encarnados quanto a desencarnados, nós trocamos essas nossas vibrações do pensamento o tempo todo com todas as espécies, com todo tipo de espíritos. Por isso que de vez em quando nós temos alguns pensamentos, e se nós avaliarmos, analisarmos esses pensamentos,
nós chegaremos à seguinte conclusão: mas eu não sou uma pessoa que pensa esse tipo de coisa. Eu já superei isso. Eu não quero mais esse tipo de ação, quanto mais esse tipo de pensamento. Por que é que ele veio à minha mente? Muitas vezes por causa do ambiente no qual eu estou, por causa de algum irmão desencarnado que, por mim, passou e deixou a sua vibração, os seus raios de pensamento, e eu captei, e eles se transformaram em um pensamento eh, que eu pude eh, averiguar, que eu pude perceber como um pensamento meu, quando na verdade não era. Então, daí, a grande importância do autoconhecimento, da autorreforma, para que a gente saiba identificar essas coisas. Porque liberdade de pensar nós temos, mas repetimos sempre, né? A responsabilidade a respeito do pensamento é nossa. E por isso, ainda no livro, na mesma obra, Pensamento e Vida, no capítulo O Espelho da Vida, primeiro capítulo da obra, o Espírito Emmanuel nos diz que é preciso que nós estudemos a nossa posição o tempo todo. Inclusive, ele diz isso ali nas entrelinhas do texto, né? Porque ele diz: olha, estudando a mente da nossa posição espiritual, a gente interpreta a mente como sendo o campo da nossa consciência desperta. Olha só, a mente é o âmbito da nossa consciência, da consciência do eu, né? Na faixa evolutiva em que o conhecimento adquirido nos permite operar. Então a gente tem um certo conhecimento a respeito das coisas. Víamos nos últimos itens do estudo anterior a respeito da escravidão, quando Kardec perguntava, mas e a responsabilidade daqueles que escravizam por causa dos costumes de sua época? Daqueles que escravizam, mas tratam bem seus escravos? E chegamos também nessa mesma conclusão, né? A responsabilidade deles é de acordo com o conhecimento que eles têm sobre a doutrina cristã. Se reconhece o outro como seu irmão, ele é plenamente responsável. E Emmanuel está dizendo aqui qual é a faixa de conhecimento na qual nós operamos. Para o estudo da terceira parte do Livro dos Espíritos, qual é a faixa de conhecimento moral na qual nós operamos o tempo todo? É preciso que nós olhemos para a nossa consciência e identifiquemos isso, porque a partir daí eu sei que eu sou levado a pensar certas coisas que não me fazem bem, e eu sei que eu tenho inclinações em certos sentidos que eu preciso controlar. Controlando o pensamento, eu sou capaz de controlar minhas atitudes, e então eu vou ficando cada vez mais apto a lidar com tudo isso que o pensamento vai me apresentando, né? Então, para a gente fechar aqui essas duas questões e entrarmos no item liberdade de consciência, a gente pode concluir dizendo que a liberdade absoluta de pensar significa que nós somos, né, em última instância, escultores da nossa própria realidade e que a gente vive nesse mundo de imagens que nós projetamos através do nosso pensamento e da nossa consciência. Emmanuel chama isso de o grande espelho da vida, né? Ainda nesse capítulo 1 do livro Pensamento e Vida. Eu penso e eu interpreto a vida através de meus pensamentos, portanto, o pensamento é o grande espelho da vida. Então, nós temos aqui a nossa própria realidade na interpretação dos fatos. Vamos para um exemplo simples. Uma pessoa se dirige a mim e diz algumas palavras que eu interpreto como sendo uma ofensa. Aí eu fico magoado, chateado com essa pessoa. Aí o tempo passa, um terceiro me diz assim: Ah, fulano te disse isso? Mas não fique chateado com ele, não. Ele não fala isso por mal. Ele fala isso porque é o jeito dele, é o modo dele se expressar. Você interpretou mal, ele é uma pessoa que gosta de você, que te admira. Ele jamais diria isso para te fazer se sentir mal. E aí a gente percebe que, analisa um pouco, a gente percebe que realmente ele faz isso na maior parte do tempo, tem aquela entonação de voz que nos pareceu agressiva naquele momento, que ele tem aquele tipo de ideias, mas que aquele tipo de ideias não são ideias dirigidas ao mal do outro, e a gente reconhece que de fato era verdade.
Vejam como que o nosso pensamento, a nossa interpretação, nos leva por certos caminhos. Ele cria para a gente uma certa realidade que é criada através desses estímulos que vêm do mundo, mas também através dos conhecimentos que nós temos. É a união dessas duas coisas, né? De nossas percepções, de nossos conhecimentos, de nossos conceitos, de nossos preconceitos. Tudo isso forma essa imagem mental que nós fazemos a respeito do mundo. Então, repetimos, a liberdade de pensamento nos confere a dignidade de sermos criativos, co-criadores na obra divina, mas a responsabilidade nos convoca ao autodomínio e às reinterpretações, a humildade de pensarmos cada vez melhor e de podermos realinhar nossos pensamentos, principalmente agora aprendendo aqui a realinhá-los com as leis divinas. Então, a verdadeira libertação não é pensarmos tudo o que quisermos, mas educarmos a nossa mente para que os nossos reflexos mentais reflitam a lei divina. É essa a grande diferença que nós aprendemos com a doutrina espírita, já que o nosso pensamento é um espelho, que ele reflita a lei divina se fazendo em nós, e não a nossa interpretação, às vezes muito limitada, do mundo que nos cerca e dos conhecimentos que nós temos. É lindíssimo esse estudo da liberdade de pensar, né? O âmbito mais amplo da nossa liberdade é justamente esse campo a ser trabalhado. Temos liberdade de trabalhá-lo quanto e quando quisermos. E também a responsabilidade do trabalho já realizado, né? Ou do trabalho ainda por fazer, como nós vimos ali agora há pouco no Evangelho segundo o Espiritismo. Bem, agora a gente pode passar para o item seguinte, o item liberdade de consciência. Portanto, já vale a pena notar que nós temos uma diferença entre pensamento e consciência. Eles não podem ser exatamente a mesma coisa, eles têm que ser algo diferente. Eles têm que ser diferentes um do outro, porque senão Kardec não colocaria um outro título, ele continuaria das questões 835 e diante, analisando a liberdade de pensar, porque agora ele examina a liberdade de consciência. Então, a gente vai ter que chegar num acordo aqui, né? Teremos que encontrar aqui no Livro dos Espíritos o que é a consciência. E Kardec então começa perguntando: será a liberdade de consciência uma consequência da de pensar? Então, na própria pergunta, a gente já tem a distinção, né? As duas coisas não são exatamente a mesma. E a resposta traz a definição a respeito do que é a consciência. Olha lá, a consciência é um pensamento íntimo que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. E agora a gente precisa trabalhar um pouquinho esse conceito de consciência. Do ponto de vista da doutrina espírita, Kardec, vamos usar, voltar a Emmanuel, vamos usar Leon Denis, para que a gente possa averiguar essa definição que foi dada aqui, né? E eu começo voltando um pouquinho num trecho que eu citei agora há pouco da obra Pensamento e Vida, no primeiro capítulo, Espelho da Vida. Os amigos devem ter notado que eu citei Emmanuel analisando consciência e não o pensamento, né? Então, é, é, ou melhor, perdão, Emmanuel analisando a mente e falando a respeito dela, citando a consciência. Eu vou retomar o trecho. Interpretamos a mente como sendo o campo da nossa consciência desperta. A mente é o campo da consciência desperta. Então, olha só, essa definição aqui de Emmanuel vem ao encontro da definição da questão 835 de O Livro dos Espíritos. A mente é o campo da consciência desperta. Portanto,
é a atividade do pensamento operante. A consciência é o pensamento operante, que está trabalhando naquela faixa de conhecimentos que denota o progresso que o espírito realizou. E agora eu vou a Leon Denis, no livro O Problema do Ser, do Destino e da Dor, item A Personalidade Integral. Leon Denis nos ajuda um pouco com essa questão da consciência quando ele escreve: a consciência, o eu, é o centro do ser, a própria essência da personalidade. Então veja, a consciência é a consciência que eu tenho de mim mesmo. E aqui a gente pode fazer uma pequena pausa, retornar ao final da terceira parte do Livro dos Espíritos, ao final da segunda parte do Livro dos Espíritos, perdão, aquele capítulo que a gente estudou, que tem o título dos Três Reinos, e ali o princípio inteligente só se transformava em espírito quando ele chegava na questão ou na possibilidade de ter consciência de si mesmo. E agora eu acho que tudo isso vai ficando um pouco mais claro, não é? Quando Leon Denis diz a consciência, ou seja, o eu, a consciência é a consciência de mim mesmo, o centro do ser, a minha própria personalidade. E por isso Emmanuel escreve que a mente é o campo da consciência desperta. A mente é a concepção que eu tenho a respeito de mim mesmo e, por consequência, de tudo o que me cerca. Ser um ser humano é ter consciência de mim mesmo, é ter capacidade de examinar a mim mesmo, de recordar coisas que aconteceram comigo, de ter um diálogo íntimo comigo mesmo, como nós tentamos já começar no estudo anterior, né? Quando falávamos a respeito dessas condições todas da liberdade. Então, a consciência, para não sermos redundante, né, é essa capacidade de autorreconhecimento, de reconhecer que eu sou, que eu existo enquanto individualidade. E aí, essa individualidade que eu sou é repleta de faculdades, é repleta de possibilidades. E aí a gente volta agora então à questão de número 835 para avaliarmos novamente esse vocabulário todo que estamos usando, né? Liberdade de consciência é uma consequência da liberdade de pensar? Olha como vem a resposta. A consciência é um pensamento íntimo. Então, que pertence ao homem, como todos os outros pensamentos. Então, sim, ela é uma consequência da liberdade de pensar. A questão, ou a resposta a essa questão 835, serve como uma primeira apresentação da consciência como algo que decorre do pensamento, como algo que decorre dessa nossa faculdade de pensar, e como algo que nos ajuda ao autoconhecimento, como algo que está na base do nosso progresso espiritual. Por isso ela está sendo descrita assim na questão 835. Ela é um pensamento íntimo para cada um de nós. E, bem, ainda Leon Denis, na mesma obra, O Problema do Ser, do Destino e da Dor. A consciência, título do item é A Consciência, tracinho, o sentido íntimo. Vejam que Leon Denis escreve como sendo o sentido íntimo e não pensamento íntimo. Mas vejam por que ele vai escrever dessa forma. Porque agora ele vai para outra instância da consciência, que é importante que nós notemos que existe também. Por isso trazemos a passagem de Leon Denis, que eu leio agora. Escreve então Leon Denis: sob a superfície do eu, vírgula. E aqui eu já faço uma pequena pausa. Porque anteriormente ele diz a consciência, ou seja, o eu, o autorreconhecimento, a personalidade, a consciência que tenho a respeito de mim mesmo. Primeiramente, a consciência estava assim definida, né?
Consciência como um pensamento íntimo. Mas vejam Leon Denis agora aprofundando a questão da consciência, a questão do que é a consciência. Então, retomo o texto. Sob a superfície do eu, superfície agitada pelos desejos, esperanças e temores, está o santuário que encerra a consciência integral. Então, esse pensamento íntimo, que está na questão 835, refere-se a mais do que a consciência que eu tenho a respeito de mim mesmo. Quando Leon Denis comenta a respeito da consciência na obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele identifica que na superfície do eu nós temos os nossos desejos, as nossas esperanças, os nossos temores, como ele escreveu aqui, entre outros tipos de percepções e sentimentos imediatos. Mas existe um santuário no qual está uma consciência integral. E esta é descrita por Leon Denis como sendo calma, pacífica e serena, como sendo o princípio da sabedoria e da razão, de que a maior parte dos homens só tem conhecimento por surdas impulsões ou vagos reflexos entrevistos. Então, no nosso íntimo verdadeiro, existe um santuário que nós podemos visitar de vez em quando, através de meditações, através da introspecção, através da reflexão. E para isso a gente precisa acalmar de vez em quando nossos pensamentos e sentimentos para buscar aquilo que há de sábio, de sereno e de pacífico em nós. É belíssima a passagem de Leon Denis, porque ele vem nos ensinando que sim, há essa personalidade central, existe sim essa personalidade que persiste, no entanto, para além dela há mais alguma coisa. Eu gostaria que nós lêssemos as questões seguintes agora do Livro dos Espíritos, guiados por essa ideia de que a consciência não é apenas essa esse pensamento íntimo que está na superfície do eu, como um autorreconhecimento. Porque o próprio Leon Denis, lá no, ainda no mesmo livro, né, Item As Potências da Alma, vai se referir a duas esferas da vida humana. Uma é ação e outra expressão. É, perdão, uma de ação e expressão, que é uma esfera exterior, é a nossa personalidade vivendo suas paixões, suas fraquezas, mesmo as suas virtudes que já possui, a sua insuficiência ou a sua suficiência, né? Então a gente tem essa esfera de ação que é uma esfera de ação exterior, mas tem uma outra que é mais profunda. Tem uma outra esfera de ação que é a sede dessa nossa consciência, a fonte da vida espiritual. Ou como Leon Denis escreve nessa passagem belíssima, ele a descreve como o templo de Deus em nós. E ele nos dá uma orientação. Somente quando o templo de Deus em nós domina esse nosso eu superficial, que se revelam as nossas potências ocultas e que o espírito afirma seu brilho e sua beleza, né? Então, a partir de agora, eu gostaria que nós lêssemos as perguntas seguintes. Vejam que nós passamos um tempão do nosso estudo hoje em três questões, né? Que era justamente para a gente poder fundamentar essa relação entre pensamento e consciência, porque o nosso pensamento, que é uma coisa, nos dirige para um determinado lugar, mas é a consciência quem nos freia muitas vezes, dizendo isso não está correto. Então, muitas vezes essa relação entre os dois é uma relação que merece um bom tempo de análise para a gente, de autoanálise, né? Então, a consciência é essa, muitas vezes, essa faculdade de perceber, de sentir a própria vida, de sentir a realidade da vida, aquilo que é bom. E o pensamento é força criativa. Então, a consciência, quando se expande, constrói uma vida melhor através das experiências da vida comum, né? Da vida superficial. Então, a consciência tem esse papel de uma bússola interna que vai nos guiar. É esse santuário onde a lei de Deus está gravada. E aqui a gente tem, então, finalmente a grande distinção, né, entre sentimento, entre pensamento e consciência.
o ser que percebe a vida real, a consciência, e a força que cria, o pensamento. E de agora por diante, então, vamos, enfim, às demais questões do Livro dos Espíritos para a gente encaminhar agora tudo aquilo que Kardec nos coloca, né? Vejam só, tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Tudo isso para a gente poder analisar agora se o pensamento, né, não tem embaraços, ninguém pode limitar a liberdade de pensamento. De alguma forma, alguém pode pôr embaraços à liberdade de consciência, não é? Pode ser que alguém tente, mas, na verdade, esse direito não está com os seres humanos. Nós não temos esse direito de restringir a liberdade de consciência, embora muitas vezes algumas pessoas tentem, assim como tentam restringir a liberdade de pensamento, muitas vezes. Mas como tanto consciência como pensamento são íntimos, muito difícil de que se consiga, né? Então, não há direito. Quanto com referência à liberdade de pensar, tanto quanto, né, com referência à liberdade de pensar. Por isso que só a Deus cabe o de julgar também a consciência, assim como o pensamento. Assim como os homens, pelas suas leis, regulam as relações de homem para homem, Deus, pelas leis da natureza, regula as relações entre ele e o homem, entre Deus e o homem, né? Então veja só, nas nossas relações de uns para com os outros, nós temos leis civis que regem essas relações. Agora, em nossas relações com Deus, Deus é quem rege essas relações através das leis da natureza. Portanto, não temos o direito de restringirmos a consciência do outro. Olha, sua consciência deve ficar restrita a essa ideologia, seja ela política, religiosa, filosófica. Não temos esse direito de restringir a consciência do outro aos nossos ideais. Até porque, quando a resposta vem nesses termos, né? Falece-lhe tanto esse direito quanto o direito de restringir a liberdade de pensar, é porque nós também não temos acesso à consciência do outro. E ainda que tentemos muitas vezes, isso não acontece, né? Não dá certo. Então, a resposta é não. Tem o homem direito de pôr embaraços à liberdade de consciência? Não. A liberdade de consciência se tornará uma liberdade tão ampla quanto a do pensamento, nesse sentido, né? O que resulta dos embaraços que se oponham à liberdade de consciência? Porque muitas vezes a gente tenta, e quando o outro é frágil a essas imposições externas, né? Uma outra pessoa impondo a ele, a liberdade de consciência às vezes acontece. Então, o que resulta disso? Vejamos. Meus amigos, isso é muito importante porque isso tem um aspecto prático na nossa existência, né, na nossa convivência social, que é avassalador, como a gente começa a perceber agora. Constranger os homens a procederem em desacordo com seu modo de pensar é fazê-los hipócritas. E isso é algo, essa é uma palavra que Jesus usou no Novo Testamento, se dirigindo aos religiosos de sua época, aqueles que comandavam, aqueles que tinham o poder e o conhecimento da religião em sua época, o comando do povo. Jesus disse a eles, hipócritas, justamente porque diziam uma coisa e faziam outra. Isso é hipocrisia. E quando a gente tenta impor aos outros o constrangimento em relação à liberdade de consciência, quando eu quero que o outro faça aquilo que eu quero, estou fazendo dessas pessoas pessoas hipócritas e, portanto, infelizes. Para a gente trazer para contextos do nosso dia a dia, né? Quando muitas vezes os pais forçam os filhos a seguirem as profissões deles, dos pais, sem sequer perguntar aos filhos se eles desejam isso para suas vidas. Quando nós queremos impor algum tipo de visão sobre o mundo a pessoas que pensam de forma diferente de nós,
nós estamos criando conflitos no âmbito do pensamento e, ao mesmo tempo, conflitos internos para nós e para aquelas pessoas. Não que a vida tenha que ser uma liberdade absoluta para que cada um siga a sua consciência e cada um faça o que bem entender. Não, não é disso que estamos tratando. Estamos tratando do âmbito íntimo de concepção a respeito do eu e de concepção moral a respeito das coisas. E, portanto, há em cada um de nós uma diretriz segura que precisa ser acessada. E para ser acessada, claro que a vida em sociedade e a lei natural vão guiando essas condições para que o pensamento tenha acesso à consciência, né? E aí a gente vai tendo o progresso em conjunto para todos os seres humanos, para todos os seres humanos, né? Vejam como que Kardec começa a dirigir as questões aqui para vão ficando cada vez mais claras, né? As questões do pensamento aqui. Será respeitável toda e qualquer crença, ainda quando notoriamente falsa? Porque vejam, aqui a gente tem novamente a questão da consciência. Como é que se faz a consciência? Como é que eu devo respeitar a consciência do outro? Aqui, na liberdade de crença, de uma crença qualquer. Tá? Que a gente não precisa pensar necessariamente como uma crença religiosa. A gente pode pensar em crenças gerais a respeito da vida. Mas entendamos, né, que é respeitável toda e qualquer crença, mesmo que falsa. Veja, o indivíduo está naquela questão, está centrado naquilo, e eu devo respeitar, porque eu tenho então que não posso pôr embaraços na sua liberdade de consciência. Ele tem uma crença que está ali no âmbito da sua liberdade de consciência. Eu preciso respeitar essa crença? Toda crença é respeitável quando sincera. Olha aqui a condição. A condição para o respeito a esse tipo de crença. Mas notem como a resposta segue, porque ela diz que sincera e conducente à prática do bem. Aqui a gente tem uma liberdade, a pessoa pode ter a liberdade de consciência e a liberdade de ação diante da sua crença. No entanto, condenáveis são as crenças que conduzam ao mal. E aqui então a gente percebe que está finalmente estabelecido o limite que a gente queria. Eu posso e devo respeitar a liberdade de consciência do outro, contanto que ele não faça o mal, que dessa liberdade de crença e de consciência ele não faça o mal. E aí a gente tem aqui, de fato, agora o aspecto moral permeando todo esse nosso estudo, não é? Liberdade de pensamento, sim, pode haver. Liberdade de. Pode haver e precisa haver, e há. Né? É uma lei natural que haja a liberdade de pensamento, que haja a liberdade de consciência, mas elas estão restritas àquilo que elas produzem. Se produzem o bem, são respeitáveis, mesmo que falsas, porque a falsidade de uma crença, ela é notoriamente falsa, mas a falsidade de uma crença ou a verdade de uma crença será estabelecida pelo próprio indivíduo no decorrer de sua experiência diante dela. E se ele não está produzindo mal, ele pode e deve viver aquela experiência para que a sua própria consciência se construa, tanto no ambiente externo da personalidade, quanto no ambiente mais profundo do templo divino, que a gente estudou agora há pouco com Leon Denis. É assim que nós crescemos como espíritos, meus irmãos, vivendo experiências que são avaliadas pelo pensamento e que vão sendo ali depositadas na consciência do espírito imortal, através de milênios. Lembremos, nós começamos como simples e ignorantes, tão simples e tão ignorantes que só o que tínhamos, a princípio, era o conhecimento da nossa individualidade. Dali para frente, tudo foi experiência construída através da convivência com o meio, das diversas reencarnações que fizeram com que construíssemos em nós esse templo divino que está nas profundezas de nossa consciência que precisa ser visitado, de acordo com Leon Denis.
Continuando, é repreensível que se escandalize com a sua crença um outro que não pensa como ele? Isso é faltar com a caridade e atentar contra a liberdade de pensamento. Que pergunta e resposta extremamente úteis para os dias de hoje aqui na humanidade. Todos deveríamos estar conscientes disso. É repreensível escandalizar o outro com aquilo que eu penso. Isso é faltar com caridade, é agir contra a liberdade de pensamento. Toda vez que eu escandalizo o outro com aquilo que eu penso, eu falto com a caridade. Toda vez que eu imponho ao outro a minha visão de mundo, eu falto com a caridade. Toda vez que eu atento contra o seu pensamento, contra o seu grau de progresso, contra as suas concepções, suas ideologias, eu falto com a caridade. Isso vale para todos os contextos, meus amigos. Contexto filosófico, religioso, político. Se nós não atentássemos contra a liberdade de pensar e contra a liberdade de consciência do outro, nós viveríamos uma vida muito mais em paz, com certeza, não é? Continua Kardec ainda dentro do mesmo tema. Será atentar contra a liberdade de consciência colocar óbices, obstáculos, né? A crenças capazes de causar perturbações à sociedade? Vejam como que Kardec já mudou aqui rapidamente o foco, né? Porque aqui a gente tem um princípio geral, a gente não pode escandalizar o outro, porque isso é faltar com caridade. No entanto, e se a liberdade de consciência dessa pessoa estiver causando perturbações à sociedade, como é que a gente age? Podem reprimir-se os atos, mas a crença íntima é inacessível. A gente não consegue, é muito raro conseguirmos mudar o íntimo das outras pessoas. E aqui a gente está vendo essa questão da liberdade sendo analisada outra vez do âmbito do interno para o externo. Eu tenho uma liberdade de pensamento, uma liberdade de consciência, uma liberdade de ideologias, de concepções, de entendimentos, de percepções. Tenho tudo isso? Tenho. Agora, e o que eu faço lá fora? E o que eu faço com relação à vida do outro? Vejam que a liberdade interna, nossa, é inacessível para os outros. Mas a liberdade de convivência, essa é restrita, como a gente já viu o princípio lá no começo do nosso estudo, né? A gente pode reprimir os atos, porque está trazendo perturbações para a sociedade. Mas a crença íntima é inacessível para a gente. Vai ser muito difícil a gente mudar, né? Então é um momento de muito tato que a gente precisa viver hoje na humanidade, porque Kardec disse que as grandes lutas que viriam, que trariam um mundo regenerador, não eram as guerras de povos contra povos, as guerras armadas. Não. As grandes lutas seriam as lutas do pensamento, as lutas de divergência no pensar, as lutas de divergência de consciência. Isso está no Evangelho segundo o Espiritismo, está na obra Gênese também. A grande luta é a luta das diferentes concepções, das diferentes consciências, dos diferentes espíritos em diferentes graus de percepções e progresso aqui na Terra. Uns tentando o bem do modo como eles pensam que o bem tem que ser feito, e outros tentando deliberadamente o mal, porque atendem exclusivamente ao seu orgulho e egoísmo. Então veja, essa é a grande luta que tem para ser realizada aqui. E nós devemos estar preparados para ela, né? Para que a gente não permita as perturbações no ambiente interno e que estejamos cientes de que a liberdade de pensamento e de consciência tem que ser preservadas, porque a crença íntima é inacessível e porque esse ser é um ser livre em sua mente, em seu pensamento, em suas percepções, em seus sentimentos. E ele vai construir o seu patrimônio espiritual no decorrer das suas diversas encarnações e experiências, né? Comentário de Allan Kardec. Reprimir os atos exteriores de uma crença quando acarretam qualquer prejuízo a terceiros não é atentar contra a liberdade de consciência, pois que essa expressão em nada tira a crença à liberdade.
que ela conserva integral. Então vejam, né? É simplesmente reprimir o mal quando a gente reprime atos que causam perturbações à sociedade. Muito bem, meus amigos. Duas últimas questões do estudo de hoje, então. 841. Para se respeitar a liberdade de consciência, dever-se-á deixar que se propaguem doutrinas perniciosas? Então veja que os atos, né? Na questão 840, os atos. Na 841, as doutrinas perniciosas. Ou a gente poderia, sem atentar contra a liberdade de consciência, procurar trazer ao caminho da verdade os que se transviaram obedecendo falsos princípios. Como que a gente agiria? Certamente podeis e até deveis, mas ensinai a exemplo de Jesus, servindo-vos da brandura e da persuasão. Vejam que o diálogo não está interditado pela doutrina espírita. Nós podemos dialogar, mas existem formas de dialogar. Quando a gente ensina pela brandura e pela persuasão. E segundo os ensinamentos que nós temos dentro do cristianismo e do espiritismo, nada persuade mais do que o exemplo. Não é assim que nós aprendemos? Se queremos ensinar o bem, temos que fazer o bem. Somos brandos, pacíficos e persuasivos no bem, e não através da força, não através dos gritos, não através da voz exaltada, jamais através da imposição. Você tem que fazer assim porque eu estou dizendo que isso é o certo. Você não enxerga que isso não é o correto? Não através da força, através da brandura e da persuasão, das explicações racionais, né? Se alguma coisa que se pode impor é o bem e a fraternidade. Nada mais do que isso. E aqui, uma frase que é muito famosa na doutrina espírita, né? A convicção não se impõe. Só fechando aqui, nunca tentar com violência, né? Que era o que dizíamos agorinha há pouco. Então, a convicção não se impõe. Essa é uma frase muito famosa na doutrina e aqui na questão 841 nós tivemos uma verdadeira aula de Kardec para os tempos de conflito do pensamento, para esses tempos de conflito que nós já começamos a viver. Conflitos de ideias, conflitos entre gerações, conflitos políticos, conflitos religiosos, voltamos a tempos de perseguições religiosas, infelizmente. Esses conflitos que nascem através das verdades, entre aspas, criadas nos contextos das informações da internet, das redes sociais, nem sempre aquilo que vemos é verdade. O tempo todo precisamos estar atentos em relação a isso, porque interesses, né, muitas vezes estão ali por detrás das publicações, por detrás daquilo que é posto. Então a convicção não se impõe e o momento é de análise íntima, de busca do nosso templo interior, nas profundezas da nossa consciência, de reavaliação e reanálise constante da nossa personalidade, do nosso eu superficial, da nossa consciência, né, superficial, de brandura e pacificidade com o outro, sim, de ação diante daquilo que nos perturba, porque gera o mal, mas tudo isso é uma tarefa que a gente precisa desempenhar no nosso dia a dia com muita consciência e cuidado, né? Última questão, meus irmãos. Por que indícios se poderá reconhecer, então, entre todas as doutrinas que alimentam de ser a expressão única da verdade, a que tem o direito de se expressar como tal? Porque vejam, nós podemos sim combater doutrinas perniciosas, combatemos atos maus, mas a gente também deve ter a humildade de reconhecer quando uma doutrina expressa a verdade. E aqui estou expandindo um pouco o contexto da questão, porque nos toca diretamente, né? Nem sempre nós estamos com a verdade e nunca nós, espíritos imperfeitos, estamos com toda a verdade. Então é preciso que a gente reconheça indícios da verdade o tempo todo para que a gente possa reformular nossos pensamentos, para que a gente possa reeducar nossos pensamentos e que assim possamos reconstruir a nossa consciência, que vai nos levar a
situações melhores, né? Então, onde estão esses indícios? E agora voltamos ao contexto próprio da questão, né? Os indícios de uma doutrina que expresse que seja a expressão única da verdade, uma doutrina inteira por inteiro verdadeira. A que tem o direito de se apresentar como tal. Como a gente reconhece isso? Será aquela que mais homens de bem e menos hipócritas fizer. Pronto. Acho que a gente nem precisaria ler o resto da resposta, né? Vamos ler para terminar o nosso estudo, mas diante de tudo aquilo que a gente construiu no estudo de hoje, fica muito claro o que os espíritos superiores estão nos dizendo aqui, né? Aquela que mais levar pessoas ao bem e que não levar as pessoas a fazer aquilo, a agir de uma forma pensando de outra. Vejam que a verdade, ela tem uma adesão interna e externa. A verdade, ela é uma verdade por completo, ela é algo completo. Ela não pode ser verdade só em teoria. Ela tem que estar expressa no mundo factual, né? No mundo dos atos, no mundo material. Não adianta eu ter uma ideologia linda que não funciona no mundo material. Ela não é a expressão da verdade se isso acontece. E não adianta eu fazer coisas no mundo material que não correspondem àquilo que é o bem na concepção moral que nós temos. Então, a verdade traz uma correspondência entre o mundo material e a consciência, o mundo material e o plano espiritual, se assim o quisermos, como espíritas que somos, né? A verdade é vivida pelo espírito em todos os âmbitos de sua vida. Então, a verdadeira doutrina é aquela que mais homens de bem faz e menos hipócritas, isto é, pela prática da lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Na prática da lei de amor. É a isso que o Espiritismo nos conduz, né? A praticarmos a lei de amor na sua maior pureza e na sua mais ampla aplicação. Esse é o sinal, porque reconhecereis que uma doutrina é boa, visto que toda doutrina que tiver por efeito semear a desunião e estabelecer uma linha de separação entre os filhos de Deus, não pode deixar de ser falsa e perniciosa. Aqui o critério de avaliação que a gente tem que ter para com todas as doutrinas. Elas conduzem à maior expressão da lei de amor, a mais pura expressão da lei de amor? Ela conduz o espírito a praticar a lei de amor na sua mais pura expressão? Sim, então ela é verdadeira. Se ela causa qualquer divisão entre os homens, levando aquele combate que nós dizíamos agora há pouco, do pensamento, então ela é uma falsa doutrina e é perniciosa, porque a lei de Deus é uma lei de união, é uma lei de amor. Dois critérios na resposta: aquela que mais faz homens de bem, menos hipócritas, e aquela que mais une os filhos de Deus. Esta é a melhor doutrina. Pensemos um pouco se o Espiritismo não cumpre muito bem com esses dois critérios, né? Faz homens de bem, que estudam a si mesmos, os seus pensamentos, suas próprias consciências, seus atos, e que os levam ao caminho do amor, ao caminho da união com todos os demais. Além do que, poderíamos lembrar Jesus nesse momento, né? Conhece-se a árvore pelo fruto. Se a árvore produz um fruto de desunião, ela não é uma boa árvore, não é mesmo? Muito bem, meus queridos amigos, a doutrina espírita constitui assim uma filosofia viva que se eleva acima das seitas, dos pensamentos individuais, acima das concepções egoístas, orgulhosas que nós possamos ter. Ela apresenta para nós uma fórmula mais ampla da verdade que satisfaz tanto o espírito quanto o mundo material, tanto a inteligência quanto os instintos de justiça, quanto nossos sentimentos. Apresenta aos olhos do espírito imortal a consciência, portanto, a verdade através da pureza dos ensinos da sua aplicação prática para a destruição do egoísmo e do orgulho aqui no planeta Terra e em nós. Estejamos abertos, com o pensamento ativo e conscientes da nossa responsabilidade. Muito obrigado mais uma vez, queridos irmãos, pela companhia em mais um estudo. Eu deixo, como sempre, o meu abraço fraterno e o convite para continuarmos o estudo de O Livro dos Espíritos. Muito obrigado, meus queridos. Muita paz a todos.